e Leonardo DiCaprio não vai me deixar mentir, o Bolsonaro, ele era o próprio incendiário, matou todas as girafas da floresta amazônica, né? Ele ia com isqueiro mesmo e tacava fogo, né? Leonardo DiCaprio garantiu. Então, assim, o Lula veio salvar as florestas, né? Ele veio... Qual é o personagem do folclore brasileiro que salva as florestas? Eu não sei. Curupira. Curupira? Pés voltados né? Com os pés voltados para trás. Literalmente. Que veio só para trás. Daqui para frente. Você lembra o show do Juca Chaves, quando ele punha aquele caranguejo? Esse é um país que vai para frente. E o caranguejo quando andava. Juca Chaves. Juca Chaves. Não me recordo. Isso nos anos 70? Chaves, já foi aí. Já foi. Juca Chaves. Bom, aí tem a outra coisa, ó. Sabe por quê? Porque em junho deste ano de 2023, o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 2023, né, o Brasil registrou o maior número de queimadas registradas para o mês. Na Amazônia e no Cerrado. Nos últimos 16 anos, de acordo com dados do INPE, foram 3.075 focos de incêndio na floresta amazônica, número que só é menor do que o registrado no mesmo mês de 2007. No ano passado, por exemplo, foram 2.562 focos. O primeiro semestre desse ano também apresentou aumento em relação ao mesmo período do ano passado, um crescimento de 10%. Já o Cerrado também apresentou aumento em junho. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento de queimadas na região foi de 5%. Assim como a Amazônia, junho no Cerrado também registrou o maior número de focos dos últimos 16 anos. E aí o Lula vai para o exterior. Trouxe dinheiro para a Amazônia, trouxe dinheiro para a Amazônia, trouxe dinheiro para a Amazônia. Ele está queimando dinheiro, cabeça? Olha, aí nós voltamos de novo nessa questão da narrativa em que a esquerda coloca muito bem. Você estava comentando há pouco, nós tivemos aqui 1 milhão de casos de dengue até agora. Estamos no meio do ano. 1 milhão de casos de dengue até agora e uma vacina que já está à disposição, não é comprada, em troca de um projeto para daqui 2, 3 anos de produção de uma vacina. Isso não é também compactuar com mortes? Mas a esquerda sabe fazer uma narrativa, uma boa colocação. Eu estava vendo agora, a Petrobras comprou todos os ativos petroquímicos existentes no país e cedeu uma parte delas para a Braskem, sem qualquer tipo de licitação, qualquer previsão legal ou constitucional. Voltando àquela... Mas não se fala nisso, porque a narrativa está bem colocada. Agora, você vem falar, ô Pavinato, em proteger a Amazônia, sabendo que ali a devastação amazônica ela é produzida também por organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas. Quer você vá visitar o Leonardo DiCaprio, apertar a mão do Rei Charles, ter vibrações caprianas quando nas suas viagens, participar de, como você diz, convescotes na corte imperial da Europa, quer você faça isso ou não, quer você se comunique bem ou se comunique mal, tá lá o crime organizado, o garimpo ilegal, as organizações criminosas de exportação ilegal de madeira, contrabando de madeira, corte de madeira, tráfico de drogas, tráfico de armas. Todas essas ações continuam existindo, as queimadas continuam existindo. Agora eu digo o seguinte, o Ricardo Salles passou uma versão, e o que importa é a versão. Passou uma versão de que o governo Bolsonaro não cuida da Amazônia. E o Lula passou a versão de que o governo Lula cuida da Amazônia. É versão. Isso é uma versão. Você pode até ter vontade de cuidar, mas não está cuidando. E isso independe da vontade, depende isso de ações concretas, efetivas, estruturadas, de um enorme investimento. O projeto Civan cobre só uma pequena parte da floresta amazônica. Esse projeto já se vai. Projeto se vai. Ou seja, tem que implantar um projeto de rastreamento por radar. Tem que ter aeronaves circulando, tem que uma integração do Exército com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal atuando nisso. Não é questão de discurso. Leonardo DiCaprio não sabe nem onde fica a Amazônia. Ele nunca andou descalço na vida. Nunca chegou com o joelho amarrado, nunca chegou com o joelho arranhado em casa, nunca rasgou a calça.
Então, ele não entende nada do que ele está falando. Não adianta ir lá fazer discursinho. Nunca jogou taco na aclimação. Exato, nunca jogou taco na aclimação e foi atropelado como eu. Então, eu pergunto o seguinte, você vai lá, os europeus... Mas ele já passou o taco em cada uma. Estão rigando de... É verdade. Não sei se só passou. Os europeus estão irrigando fortunas nessas ONGs. Tem 800 mil ONGs que cuidam da Amazônia para impedir a ocupação sustentável daquela Amazônia e deixar abandonada. Por quê? Não querem acesso às riquezas, aos minérios que lá se encontram submersos. Então, tudo isso, resumindo, é uma questão de narrativa. Direita, aprenda a se comunicar, entenda que o jogo político é do bem contra o mal, não é da verdade contra a mentira. Saiba se comunicar melhor, porque senão o resultado é isso que nós estamos vendo, aplaudindo mentiras como se fossem verdades. Pois é, a gente não aplaude, a gente aqui lê a notícia e comenta, né? Que os dados são esses, doutor Emerson. Sim. Ó, Lula fala mal do judiciário, a torta direito, PT também. Tem a questão da vacina, que isso é uma vergonha. Um cara que ganhou uma eleição por conta da vacina, especialmente por conta da vacina. A vacina foi o fiel da balança, na minha humilíssima opinião. Agora está fazendo, se não igual, pior. Se não igual, pior. Porque vamos falar que se o japonês fez e falou que funciona, Nelson... A gente vai querer a Anvisa. E a Anvisa aprovou. Ah, se o japonês fez, falou que funciona, que funciona. Anvisa aprovou, isso que ele falou. Anvisa aprovou, acabou. Aí não vai comprar. Oliver Question. Tá, morre mais 2 anos aí. Porque lembra quando a Anvisa aprovou a vacina do Butantan, que foi aquela discussão toda? Já diziam que já tinha que aplicar mesmo da Anvisa aprovar. Depois que aprovou, foi o argumento para falar que o Bolsonaro era de fato um genocida. Porque nós temos vacina aprovada pela Anvisa. E a vacina da dengue está aprovada. E o Lula está anvisado, então. Ele está anvisado que funciona, exato. Não compra porque não quer. É. Ele mora na Lagoa. ele não compra porque não quer. Então, assim, não, espera mais 2, deixa morrer mais aqui, mais 1.500. Só que tem uma coisa, Pavi, tava vendo aqui a notícia que, nossa, como que pode, né? O governo Lula tá pior do que o Ricardo Salles, que passou a boiada. Pois é. Era tão ruim o Ricardo Salles, era um péssimo ministro que passava a boiada, tinha números melhores em relação ao desmatamento do que o governo Lula. Cadê a Marina Silva? Cadê o DiCaprio? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Leonardinho? Onde está o Leonardinho? E agora, tem esta questão da floresta, né? Vacina, floresta, ou seja, e tudo isso que aconteceu foi trunfo eleitoral do Lula. Não devia ter um recall? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É a máxima que ele vive. Não tiveram capacidade de buscar a capivara filó na Amazonas. A deputada do Amazonas teve que fazer uma vaquinha, pagar a gasolina para que pudessem ir. Então, se imagina como é que vão ter condições de zelar pela Amazônia. E o Capês disse um assunto que preocupa muito. Hoje, o crime organizado tem tomado ali a parte da fronteira por conta do tráfico de drogas. Está intenso, tem ameaçado a população ribeirinha, mas o governo federal faz vistas grossas para esse tipo de prática, que sai também por conta dos incêndios, né? E aí, na versão Bolsonaro, era genocida, era tudo. Em novembro foi deflagrada a pandemia, em março, salvo o melhor juízo, Jair Bolsonaro fez a compra das vacinas, mas mesmo assim, aguardando a aprovação da Anvisa, foi retalhado, sofreu cancelamento, foi chamado de genocida, tudo por conta de uma narrativa totalmente prejudicada, e fizeram fazer contra Bolsonaro toda a argumentação técnica, prudente e viável que cabia naquele momento, e hoje fazem as avessas. Mais uma vez eles tornam uma mentira em verdade e o povo acaba... Agora, sabe o mais grave de tudo isso? Você falou a questão da vacina, a questão da Amazônia. Eu acho que de todas as distorções e narrativas, a mais grave é aquela em que você diz que para defender a democracia você deve calar qualquer voz que discorde de você ou que o critique. É uma categoria nova, é democracia totalitária. Essa é a forma mais distorcida, eu acredito, de narrativa, a mais perigosa. Porque, eu não digo nem médio prazo, a curto prazo, ela implanta somente uma linha de comunicação,
uma única linha de gestão, uma única linha de tratar dos temas. Mas é isso aí, é perigosíssimo. Democracia de É supervisão subversão dos significados. Como é que eu posso ser fascista? Para não dizerem que eu sou fascista, eu vou ser um fascista dizendo que eu sou democrata. Agora, quantas pessoas deixaram de votar, por exemplo, no candidato que estava alinhado com o discurso liberal de economia, deixaram de votar e foram decisivos na sua derrota, imaginando que se tivesse votado nele, seria implantada uma ditadura, que o exército sairia às ruas para implantar um golpe. Ou seja, essa narrativa, a narrativa do golpe, a narrativa do genocídio, a narrativa da destruição da Amazônia, foram as narrativas que construíram o que hoje se encontra aqui, que é desequilíbrio fiscal, Estado gastão, aumento de arrecadação tributária, controle da mídia através de instrumentos autoritários. Então, essa questão é muito perigosa. E a Deise, que é a cientista política aqui da mesa, sabe disso. Ela colocou essa questão. Não vão fazer da Anísia um Pazuello, não, Nelson? Por quê? Porque, assim, que a oposição, né, caiu em cima do Pazuello, né, lá na questão da Covid. Por que a oposição de agora... Porque ele estava quieto, porque ele era muito submisso ao Bolsonaro. Por que a Anísia? Então, por que não cai em cima da Anísia? Mas eu digo mais, eu acho que, na verdade, por que ninguém fala da Marina em relação à Amazônia? Porque o Pazuello, ele foi tão subversivo, tão submisso ao Bolsonaro, quanto é agora a Marina Silva, que está quieta diante desses números. Ela, que era a grande pessoa a defender o meio ambiente, está extremamente quieta. Só que tem uma coisa, essa coisa da narrativa, que a gente precisa falar. Acredita quem quer, porque o presidente dá sinais o tempo todo. Apostar no emburrecimento da pátria. Quem viu ontem e hoje as notícias sobre a reunião do Mercosul, viu que um grande entrave entre a negociação entre o Mercosul e a União Europeia é que o presidente Lula não aceita sanções, punições em caso de descumprimentos a regras de respeito ao meio ambiente. Então, quando ele vem e critica a possibilidade de punição por desrespeito, ele está claramente colocando como possível a hipótese de desrespeitar as regras de respeito ao meio ambiente. E a Marina só fica lá pelo salário. Não sei por quê, mas eu acho que tem prazo de validade a Marina Silva nesse governo. Já teve essa crise, resolveram por enquanto. Eu não sei não, acho que ela fica lá enquanto ela quiser, tô garantindo farinha pouca, meu pirão primeiro, porque mandar a Marina embora ia pegar muito mal. Os ditados, você não conhece. É verdade. É igual o gay usando camiseta do Che Guevara, né? Você sabe tem bastante, viu? Tem um monte. Você sabe que aquilo foi o maior assassino de gay na história. Com certeza. Mas você usa a camiseta porque é legal. Então é o Lula usando a camiseta da Marina Silva. Só que às avessas, né? Com os conceitos às avessas.